Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido para se inscrever no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Caso você ainda não tenha feito isso, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se, e na sequência clicar na opção de se inscrever, que vai aparecer para você. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior também do vídeo tem aí um botão para você se inscrever no canal. E para você receber todas as minhas recomendações de compra e venda, sempre, logicamente, que encaixar dentro da minha metodologia alguma recomendação, que não vou ficar passando toda hora a recomendação que se não se encaixa dentro da minha metodologia. Recomendação de compra e venda. Além disso, tem as carteiras de ações, para você receber isso dentro do canal lá DV Invest, enfim, dentro do aplicativo. E também informações relevantes, vídeos exclusivos. É só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular para que você possa testar esses serviços de forma gratuita durante um determinado período. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link de acesso direto, tanto para o aplicativo na versão no iOS quanto para o aplicativo para o Android. Então está tudo aí dentro da descrição desse vídeo. Ibovespa no dia de hoje, aí queda, né, de 1,12%, está dentro do leilão de fechamento. Vou falar também sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência, eu volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, CSAN3, VIVT4, JBSS3, RADL3, GNDI3, depois BBDC4 e Via Varejo, VVAR3. Ibovespa no dia de hoje, queda aí de 1,12%, então Ibov ainda travado na região lá, respeitando os 80.700 pontos e acima do suporte ali na faixa dos 77.700 pontos, está fechando aqui em 78.182, mas o viés continua sendo um viés um pouco mais de baixo, considerando o cenário como um todo, a dificuldade de subida. Então, de maneira geral, o mercado ainda travado aqui nesta região. Nos futuros, gráfico de 60 minutos, só para olhar o mini índice que já está bem mais para baixo que o próprio Ibovespa. Né? Se a gente olhar para o Ibovespa está vindo aqui para baixo, mas não perdeu ainda essa região como um todo. O mini índice já perdeu essa região aqui para trás. Então, olhando para o G60 do mini índice, inclusive pelo gráfico diário, já inclusive dentro de um movimento de baixa, G60 perdendo suportes importantes, aqui perdeu esse aqui e agora perdendo essa penúltima hora de pregão, perdeu uma zona de suporte importante, ou seja, tentou subir aqui, que começou essa hora de pregão já subindo, tentou subir aqui, gerou topo descendente para baixo dessa região, seja no G30, seja no gráfico de 10 minutos, enfim, para baixo dessa região de 78.305, que tende a funcionar agora como resistência, 78.305, 78.420, topo descendente aí no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Então ficou mais alinhado para se buscar a operação de venda. Para gerar a operação de compra, teria que voltar para cima dessa região, abrir o próximo pregão de maneira mais forte, gerando aqui algum sinal de alta, ideal até anulando esse candle aqui de baixo, superando a máxima dele, para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então o mercado ficou um pouco mais alinhado para se buscar operações na ponta vendedora. Vamos ver se sai dessa bagunça aqui agora e trazendo logicamente o cenário mais apropriado para operações aí, seja na ponta vendedora ou ponta compradora, mas que não fique tão travado aqui nessa região que não tinha uma tendência definida, agora tendência no G60, tendência aqui de baixa. Seguindo para o dólar, no dia de hoje apresentou aqui uma alta boa de 1,04%, veio aqui para perder a mínima do pregão anterior, que iniciou um processo de correção, só que agora quando faz esse movimento para cima e supera a máxima aqui, quebra essa sequência de correção, gera uma perspectiva ainda para cima, mas como a correção foi curta, seja no preço ou no tempo em relação a esse movimento de subida, num primeiro momento não dá para se ter uma expectativa, na minha opinião, tão forte para cima, em um primeiro momento. Mas de maneira geral, como o foco é mais para a operação de day trade, olhando para o gráfico de 60 minutos, o dólar que tinha anulado a tendência de alta, reverteu aqui para cima, voltou a trabalhar acima da média, inclusive até na live das 10h45, que eu faço todos os dias aqui no canal, o Radar do Mercado, eu mencionei, se o dólar voltar para cima ali de uma região, principalmente de 5.797, seria o cenário mais apropriado para se buscar a operação de compra, se voltar para cima dessa região aqui, por volta dos 5.797. Voltou e passou a gerar operação mais na ponta compradora, gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta. Para o próximo pregão,
Mantendo-se aqui dentro desse movimento de subida, abriu subindo, foco maior ainda em buscar a operação na ponta compradora, de fundo ascendente ou pivô de alta. Ou seja, se ficar aqui de lado, por exemplo, essa última hora de pregão ficar aqui de lado, abrir a próxima rompendo aqui para cima, seria uma alternativa de se buscar a operação de compra. Ou se buscar a operação de compra já acima desse patamar aqui, gerando fundo ascendente acima dessa região, principalmente num patamar de 5.886,5. Por outro lado, abre caindo e gera aqui um movimento para baixo, o suporte mais próximo e mais relevante, no meu modo de ver, fica ali na região de 5.848 até um patamar de 5.833,50. Essa região aqui para trás tende a funcionar aqui. Isso aqui era uma resistência, em conjunto com um patamar aqui para trás de resistência. E agora essa faixa de preço tenderia a funcionar como suporte. Ou seja, o mercado vem aqui, gera um movimento para baixo e proporciona no próximo pregão sinal de alta no dia 60 ou no dia 30, volta a ficar interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Mas enfim, abriu para baixo, gráfico de 10 minutos, veio aqui para baixo, abriu caindo e passou a proporcionar sinalização de topo descendente abaixo dessa região de 5.868,5, foco maior em buscar a operação de venda, tentando pegar um movimento para a região de suporte que eu acabei de mencionar pelo gráfico de 60 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,11%, ainda dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Segue com muita dificuldade de permanecer acima desse patamar. Para quem está comprado, o stop ficaria em 18,10, hoje a mínima 18,13. Quem sabe pode ser acionado o stop no leilão de fechamento, né? Nesse momento o leilão de fechamento da Petro na faixa dos 18,14, então por enquanto está permanecendo aí acima da mínima do pregão anterior, né? Para um próximo pregão, o stop viria para baixo da mínima do pregão de hoje, se não oscilar abaixo hoje no fechamento, né? Não saiu, não vier para baixo aí dos 18,11. Então segue aqui enrolado nessa zona de resistência, ainda não se encaixando a entrada para mim na ponta compradora. E um sinal um pouco mais relevante aqui de baixo, lembrando, para sendo mais agressivo, na zona de resistência perdendo força, um sinal de baixa é uma alternativa de buscar operação de venda. Mas entre as médias, geralmente eu evito fazer esse tipo de entrada, aguardo algum sinal um pouco às vezes mais relevante, aumentando a probabilidade de queda do preço. Suporte principal para um possível movimento de queda da Petro vai ficar aqui em torno dos 17,28, né, que foi basicamente uma região de parada aqui para trás. Se eu jogar aqui para frente, aqui tem para trás, na realidade, tem uma região ali de antiga resistência. Então, isso aqui é um patamar um pouco mais relevante de suporte para a Petro num possível movimento de baixo. Na Vale 3, dia de hoje, de estabilidade também, menos 0,02%, perdendo a mínima do pregão anterior. Então, nessa perda da mínima do pregão anterior, o mercado aqui traz aí a ação para baixo da mínima desse pregão e, consequentemente, gerando sinal para quem estava comprado, um primeiro sinal de possível saída de uma posição comprada de swing trade e aumentando a chance de se ter algum movimento ou para baixo ou movimento lateral do preço. E em relação ao movimento lateral do preço, ficaria interessante para compra se gerar sinal de alta aqui, pivô de alta. Ficar mais alguns pregões de lado e depois gerar um rompimento. Para buscar também a operação de compra de fundo ascendente, ficaria atento aí na região de que vai de 46,73 a 46,05 para planejar uma operação de compra após algum sinal de alta nessa região. Compra de swing trade em Vale 3. CSAN3, se a gente está com posição aberta comprada, ela fechou com queda de 2,2%. O leilão de fechamento puxou bem para baixo, ela estava acima dos R$60 na entrada do leilão de fechamento. Jogaram para baixo, dá para ver aqui pelo gráfico de 1 minuto. Olha a pancada, estava acima dos R$60, lá por volta de 60,28 e deu uma pancada aqui para baixo. O leilão jogou para baixo aí de 1,34%. Enfim, stop da posição fechou até abaixo da média. Stop da operação, que está basicamente o stop inicial 54,14, vai subir para R$ 59,46 a partir do pregão desta quarta-feira, dia 13 de maio. VIVT4, seguimos na ponta vendedora, stop reposicionado aqui, quase acionou nosso stop aqui, quando chegou próximo da máxima ali do pregão anterior, mas enfim, seguimos aqui com stop agora em R$ 48,43, ativo fechou em queda de 0,58%, então seguimos com a venda em VIVT4, com reposicionamento de stop, e seguimos com a compra em CSAN3, que vai apontando para o acionamento do stop da operação. JBSS3, ativo que fechou o pregão de hoje aí com alta de 2,5%, já saiu do leilão aqui, alta de 2,5%, o setor ainda continua forte, né? O setor que tem JBSS3,
que tem a BIF3, que é a Minerva, e tem a MRFG3, que é a Marfrig. O setor segue forte, inclusive com as duas aí, essas outras duas do setor estão dentro até da minha carteira de ações, a carteira mensal, carteira perspectiva. Então o ativo aqui tá travado em cima dessa média, ou seja, tendênciazinha fraca por enquanto. A alternativa que eu vejo aqui para a JBSS3, que a gente tinha uma entrada e ela perdeu essa mínima, a gente saiu basicamente no 0 a 0, comentada na última análise de fechamento. A alternativa que seria o primeiro, comprar aqui, risco um pouco maior por conta da proximidade da resistência. E se olhar aqui para o gráfico semanal, tem a região de 2 fundos anteriores ali, que é um patamar de resistência com gap de baixa, enfim. Mas é um dos ativos para avaliar essa possibilidade de compra, tentando pegar um movimento aí de alta do preço a partir do próximo pregão. A entrada aí seria um rompimento de 24,20, com stop ali na faixa dos 22,70. Raia Drogasil também fechou o pregão bem, com alta de 3,88%, e a ação aqui, essa aqui é ainda mais indefinida, né? A gente tem aqui um cenário de indefinição, ela tentando sair dessa região de indefinição, tendência indefinida no curto prazo, só que é um ativo que eu vejo com bons olhos para um prazo maior, né? Tem aqui um processo, isso aqui é o gráfico mensal. Cada barra dessa, cada candle desse representa aí o comportamento do preço durante um mês. Então o ativo está ainda com um viés mais positivo aí de maneira geral para o prazo maior. Então um papel que, para se buscar compra, caixa compra aqui na superação da máxima desse candle com stop aqui, para mim ainda um pouco mais puxado pela forma que veio esse movimento de subida. Eu estaria mais interessado, se olhar inclusive pelo gráfico semanal, que ela tem essa dificuldade aqui de permanecer acima da média. Girou um candle ali de reversão, confirmou e aqui está tentando subir. Então eu teria um interesse muito maior que falar assim, onde é que parou de subir aqui, né? Na realidade é uma região aqui que era para trás de resistência, aqui funcionou como resistência, aqui funcionou como suporte, virou resistência de novo, resistência, 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 enfim. Região mais pesada ali de resistência para o papel vai de um patamar de 112,17 até um patamar de 113,42. Qual a região que eu ficaria mais interessado em buscar a operação de compra? Justamente acima dessa região aqui, ó. Vem para cima e passa a gerar sinal de alta, me interessaria muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. GNDI3, outro ativo aqui que fechou em alta, 1,12%, e também outro ativo que está num processo de indefinição. Ela ameaçou sair de um triângulo simétrico, foi lá, rompeu para cima, mas voltou para baixo. Para quem estava comprando esse rompimento aqui, a perda dessa mínima seria um ponto de saída. Veio aqui para baixo, mas enfim, está travado aqui nessa região. Qual o cenário mais apropriado para entrada? Aqui para cima. É um papel também que eu fico de olho, porque eu olho para o gráfico mensal e eu vejo ali a chance de poder gerar um fundo, né, no gráfico mensal. Então, papel que eu fico atento aí para buscar a operação de compra. E aqui, em relação ao que está acontecendo na GNDI3, se ela rompesse a máxima do pregão de hoje, daria para arriscar uma compra. Só que arriscar em cima dessa zona de resistência aqui tem um risco ainda muito maior. Então, eu fico mais voltado, por mais que o ativo possa gerar uma perspectiva maior de subida ali no médio a longo prazo, ainda fico mais voltado a buscar a entrada mais acima dessa região aqui importante de resistência por volta dos 57,50. Depois disso, vamos falar aqui de BBDC4, Bradesco, pregão de hoje queda de 3,12%, e segue com os bancos Itubi, BBAS3, Sambi11, BBAS3, Itubi, BBDC4, Sambi11, tudo com perda de força, ou seja, está mais fraco do que a média. Então, BBDC4, queda de 3,12%, vai apontando para um pivôzinho de baixa no gráfico diário. Depois de ter perdido aqui uma oscilação, esse suporte, tentou se recuperar, bateu na média e vindo aqui para baixo. Ou seja, qual o próximo suporte da BBDC4 ao perder essa mínima aqui em torno de R$17? Tem um aqui imediato na faixa dos R$16,55 e mais abaixo, o mais relevante, vai ficar entre R$16,04 e R$15,70. Então, por enquanto, sem encaixar a operação na ponta compradora nesse ativo, venda também não bateu para mim, por mais que tenha gerado aqui um candle de reversão chamado de estrela cadente, correção pequena em relação a esse movimento de queda. Então o papel segue aí apontando para baixo, mas não encaixou a entrada para mim em termos de swing trade. Seguindo então, vamos falar de Via Varejo, VVAR3. Dia de hoje foi lá, superou a máxima do pregão anterior, até comentei hoje no giro de abertura do pregão. Aqui que aconteceu ali, quando eu gravei por volta ali das 10h16, entre 10h16 e 10h20, e coloquei exclusivamente dentro do aplicativo DV Invest, falando sobre o giro de abertura não só de Via Varejo, mas de PETR4, BBDC4, Itubi 4, Vale 3 e MGLU 3.
Então o ativo superou a máxima do pregão anterior, mas eu falei assim, ó, não abro compra no papel porque a relação risco-retorno nesse ativo ficou muito apertada em relação a esse topo. A correção ainda é uma correção um pouco pequena em relação ao todo o movimento dela de subida e eu aguardaria algo mais para se buscar essa entrada. Então, enfim, fechou aí com queda de 3,72%. Para quem entrou comprando essa superação de máxima, esse fechamento para baixo das médias não foi algo tão bom. A perda de mínima do pregão de hoje reforçaria uma chance até de antecipar o stop da operação. E para buscar a entrada nesse papel, se ficar aqui um pouco mais aqui de lado, me interessaria muito mais para se buscar essa compra e depois gerar um sinal de alta. Aí sim, mais distante possível dessa região aqui, com mais candles aqui fazendo essa correção, me interessaria muito mais para abrir essa compra. Lembrando que o suporte desse ativo, para quem entrou comprando e está trabalhando com stop abaixo da mínima de ontem, 8,13 é um primeiro ponto de stop. E o próximo suporte abaixo desses 8,14 tem suporte aqui no gap lá em R$ 7,57. Para aumentar a probabilidade de subida do preço, precisa romper a máxima do pregão de hoje. Até, inclusive, foi uma coisa que eu comentei, que se ele ficasse aqui de lado e depois gerasse o rompimento da máxima do dia, máxima daqui ou desse ponto, era uma das alternativas de se buscar uma compra pelo G60 botando stop abaixo da mínima da correção, mas isso não aconteceu. Então, da mesma forma, seria para se gerar um segundo sinal mais forte para cima, seria uma chance de trabalhar com stop mais curto, tentando pegar algo para cima e mais distante da resistência possível, que é a região dos R$ 10. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.